Darmstadt. Liverpool 3, SV Darmstadt 9, 6, 4, 2, 5, 8, 98. O Liverpool vence por 3-1 seu último amistoso da temporada. Engraçado, né? Contra os times da Bundesliga 2, o Liverpool teve grande dificuldade. Contra o time que subiu para a Bundesliga, o Liverpool vence por 3-1 com uma certa facilidade. O Liverpool vence com gol dos seus 3 atacantes, que provavelmente serão os titulares na primeira rodada da Premier League. Um gol de Luiz Dias, um gol de Mohamed Salah e um gol de Diogo Jota. O Liverpool teve aí os 3 gols. Na verdade, foi um jogo bem diferente, né? Porque com 10 minutos de jogo já estava 2-1 para o Liverpool. O Liverpool abre 2-0, de um jeito que parecia que ia ser uma goleada absurda. O Liverpool fez um gol ali no escanteio, o Salah pega uma bola desviada pelo Van Dijk e manda pro gol. Depois o Salah pressiona na saída de bola, manda pro Jota, faz 2-0. Depois o Liverpool, na primeira estocada do time alemão, toma o gol para depois... E aí 10 minutos. 10 minutos de jogo. Antes de mais nada, quero aqui reiterar o fato de que o Szoboszlai bate muito bem na bola, né? Tô vendo aqui um comentário do Deluxe e que é a mais pura verdade. O Szoboszlai batendo na bola é uma coisa impressionante, e a gente tem aqui também ele batendo esse primeiro escanteio, que foi o gol do Liverpool no comecinho do jogo. Mas depois disso, 10 minutos, confesso pra vocês que eu fiquei bem sonhando com outras coisas. Fiquei pensando, estava aqui sonolento, pensando no que poderia ser, o que eu poderia fazer da minha vida no momento enquanto eu esperava por alguma coisa mais acontecer durante o jogo. Eu estava aqui pensando em algumas coisas, vendo o que eu poderia fazer, vendo o que poderia ser da minha vida, e até que eu fui pensar assim, cara, deixa eu parar com esses pensamentos que estão divagando na minha cabeça e eu quero finalmente entender no que eu estou pensando. E eu pensava em nada mais, nada menos que isso aqui. Sim, volantes! Esse era o meu pensamento, meus amigos. Eu pensava em volantes. Pensava em um volante cromado, em um volante de couro, em um volante redondo, em um manche talvez de uma aeronave. Não sei. Pensei em vários tipos de volante e essa era a única coisa que me vinha à cabeça. Porque, gente, não vou ficar aqui falando sobre o jogo, lance a lance, etc e tal. No segundo tempo, o Dias faz um gol quando já tinha muitas substituições, aquela coisa toda. Você sabe, o time alemão já não fez muita coisa. O time todo foi mudado, etc. Mas... basicamente, o Liverpool me passa uma insegurança muito grande defensiva porque não tem um volante. O Liverpool não tem um jogador de contenção. Nós tivemos uma ótima partida. Vou repetir. Nós tivemos uma ótima partida de McAllister na posição 6, que seria de cabeça de área, de volante, de médio defensivo, seja lá como você prefira chamar essa posição, essa função no time. O Liverpool, sim, teve ali... um ótimo jogo em Alexis McAllister, o argentino, que já faz um jogo bom pela terceira posição seguida. Ele jogou bem quando ele jogou de meia ofensivo, né? Meia criativo. Ele jogou bem quando ele jogou de box to box e agora ele joga bem quando ele joga como médio defensivo, posição 6. Iniciando jogadas, dando botes, conseguindo ganhar na pressão, fazendo ali a transição rápida do jogo, cobrindo, fazendo coberturas, fez tudo muito bem o Alex McAllister, porém, ainda não com toda aquela preponderância que nós tínhamos no Fabinho, por exemplo, porque não é o mesmo jogador, não é o mesmo tipo de pensamento que está ali na cabeça de Alex McAllister. Ok, talvez num jogo quando a gente estiver apertando demais, sei lá, talvez contra o Luton Town, e com todo o nosso respeito aqui ao Luton Town, que subiu da Championship nessa temporada, todo o nosso respeito para com o Luton Town, mas é um time que provavelmente a gente vai amassar, vai colocar ali contra as cordas, etc. Pelo menos é o que eu espero de um time com o elenco que tem o Liverpool, com a qualidade que tem o Liverpool, com os jogadores e a ambição que tem o Liverpool, que amasse o Luton Town. E aí nesse jogo talvez a gente recue ali o McAllister, coloque mais meias, coloque ali o Szoboszlai, coloque ali o Gakpo um pouco mais para trás, como foi no jogo de hoje, formando a trinca de meias, para que a gente consiga realmente pressionar lá na frente, ter o Arnold na posição de criação, como ele está fazendo, né, indo pro meio e trabalhando lado a lado com o McAllister, aí o Gakpo e o Szoboszlai chegam bastante lá na frente. Ok, eu entendo isso. Mas a grande realidade é que a Premier League não é isso.
por 77% do tempo que a gente está jogando. Se a gente joga contra um Brentford assim, a gente toma taca. Se a gente joga contra o Chelsea, que é o primeiro jogo assim, a gente toma taca. Se a gente joga contra um Bournemouth, que foi um das pedras no sapato nosso em março desse ano, a gente toma taca. Se a gente joga com com o Manchester City do Guardiola assim, a gente toma taca. Então, eu acho que ninguém aí tá querendo tomar taca. E a minha preocupação é só essa. Desculpem se vocês vieram aqui querendo uma visão otimista de como que tá bom, vamos lá, vamos pra cima, etc. Cara, me falta uma tranquilidade defensiva nesse time. Eu até postei, ironicamente, que nós evoluímos, porque na temporada passada nós sofrimos bolas nas costas do nosso lateral direito. Agora nós evoluímos, nós sofremos bolas nas costas dos dois laterais. Porque o Robertson fica naquele meio termo de não saber quem ele é, se ele é o terceiro homem da zaga pela esquerda, ou se ele ataca bastante como ele sempre fez, e aí quando ele ataca bastante, o que acontece? Acontece um buraco nas costas dele, porque nós temos só dois jogadores defendendo, só Konaté e Van Dijk. Todo mundo subiu. A gente ataca em determinados momentos num 2-2, tudo, o resto. 2-2-6 a gente ataca. Geralmente a gente ataca assim. É bizarro. Mas é o que acontece com o Liverpool, a gente evoluiu. Então, eu fico com essa pulga atrás da orelha. No ataque, nós temos grandes notícias. Grandes notícias de um Luiz Dias que é cada vez mais insinuante, que cada vez mais consegue usufruir da qualidade de Szoboszlai, de McAllister. Ele ali teve uma assistência do Szoboszlai nesse jogo para fazer o seu gol. A assistência do Szoboszlai é bom a gente frisar isso. E recebeu algumas bolas rasgando a defesa do próprio McAllister, que ele aproveita, corta para dentro. Se ele calibrar um pouquinho mais o pé, vai fazer vários gols importantes para o Liverpool nessa temporada. O Salah saindo também, tanto de maestro, regista entre aspas, eu não estou falando aquele cara lá atrás, mas aquele cara que comanda o ataque, não só com gols, com assistências, mas também fazendo o seu gol. É importante o Salah balançar as redes, para ele ser uma dupla ameaça, para ele não marcar um Salah só como assistente, mas também como um cara definidor. O próprio Jota fazendo a sua parte, sendo ali o cara que ganhou pelo alto algumas jogadas, foi interessante, cruzamentos, ele ganhando pelo alto, fazendo o seu gol de forma oportunista, participando bastante do jogo. O Gakpo, mesma coisa, participando, vai e volta, aquela coisa toda, mesmo jogando numa posição que eu acho que ele já não rende tanto quando ele joga ali de falso 9, eu acho que ele rende mais quando ele joga de falso 9, porque ele bagunça mais a defesa adversária. Nosso ataque muito interessante, e principalmente o novo postulante, a maior cabeça do elenco, chamado Ben Doak, que é o cara que ocupou o lugar do Milner, né, como o grande cabeça, o big head do grupo. E Ben Doak, todas as bolas, ele partia para cima do ataque adversário, da defesa adversária, driblava, tentava, teve algumas chances, algumas coisas que você vê que é coisa de menino mais novo ainda, mas que ele vai regular cada vez mais. Torço muito para que o Ben Doak tenha minutos com um time estruturado. E eu não tô aqui dando uma cutucada com relação ao volante de novo, não. Isso já é um problema, já falei aqui já. Quando eu falo time estruturado, é porque eu quero ver o Ben Doak ao lado de Luiz Dias, de Gakpo, de Jota. É porque quando ele tá ali ao lado de Scanlon, ao lado de Clark, de Elliott, o time já tá do Tsimikas, do Gomes na lateral direita, e o time ele já acaba ficando quase que o principal do time ao lado do Darwin Núñez. Não, eu quero ele com o Arnold jogando ali com ele, com o Szoboszlai, com o McAllister, com o volante que vai vir, com o Gakpo, com o Jota, entendeu? Eu quero que ele tenha minutos com esse time mais estruturado, que mais funcione, para que ele possa ser essa peça, essa cereja no bolo, que dê mais essa arma pra gente de drible, 1 contra 1, verticalidade, vitalidade, essa jovialidade dele pelo lado direito ali, que tá fazendo muito bem pro Liverpool, vai fazer muito bem para ele se ele conseguir mais minutos também. Então, Ben Doak, uma ótima... Eu já conto o nosso ataque como Salah, Dias, Jota, Gakpo, Núñez, Doak. Esse é o nosso ataque. Você se lembra quando a gente falou lá atrás? O Firmino saiu, a gente teve a renovação do ataque sensacional e nós temos 6 jogadores pro ataque. Opa, agora o Firmino saiu. A gente não pode dar vacilo. A gente tem que trazer alguém pro ataque. O Ben Doak, pra mim, já preencheu esse espaço e preenche com louvor. Não é daquelas que, você tá aceitando migalhas da FSG, que como é que fala? Contratação é a base. Não, o Ben Doak não é migalha. O Ben Doak é realmente uma adição, porque ele adiciona um reserva para uma posição que a gente não tinha, ele adiciona uma qualidade que a gente tem necessidade, que é 1 contra 1, e ele adiciona essa completude no nosso ataque. Eu acho muito, muito, muito boa. E mais,
Além do home ground, que é muito importante, a gente ter um home ground, né? Que todo mundo sabe, tem a taxa de jogadores ingleses que é necessário, ou formados nas bases, né, dos times ingleses, que é necessário para se jogar a Premier League para os times ingleses. E também ele é o cara que aceita a reserva, porque não dá para você contratar. Vou chutar aqui um nome qualquer, tá? Vou contratar o Rodrigo do Real Madrid pro Liverpool e falar com o Rodrigo: beleza, Rodrigo, você vai jogar nunca, porque o Salah quase nunca sai. O Rodrigo não ia aceitar, você não consegue ter uma barganha com o jogador que tá vindo, porque ele sabe que ele vai ser um reserva mesmo, e só talvez quando puder, quando o Klopp der na telha, que a gente vai ganhando de 3-0 de um time que talvez o Salah descanse um pouquinho. Não, o Ben Doak é esse cara que pode esperar, que pode aceitar ali migalhas, entre aspas, de 5, 10 minutos por jogo, no máximo, quando o Salah saindo já no final do jogo, de um jogo resolvido, e jogar de jogos de Copas que ninguém quer jogar, aquele jogo contra o time lá da 7ª divisão, Ben Doak lá jogando. Então, é uma ótima adição pelo contexto e também na prática pelo jogador que ele é. Ben Doak, uma excelente notícia. O nosso meio-campo, eu gosto do nosso meio-campo. Sinceramente, gente, eu gosto do nosso meio-campo. Eu gosto de saber que o Elliott está entrando querendo jogar. Eu gosto de saber que o Curtis Jones ali que entra dando uma estabilidade ali. Gosto de saber que existe uma possibilidade de Bajcetic e Thiago. Eu só queria que uma das posições do nosso esquema, chamada posição 6, chamada médio defensivo, chamado volante, chamado cabeça de área, eu gostaria que nós tivéssemos essa posição no elenco. Nós simplesmente não temos. É como se a gente entrasse com 10, porque tem um ali improvisado que geralmente não dá tão bem. Os nossos laterais, nós temos ali a falta de um lateral direito reserva, mas eu acredito que o Bradley volta e preenche ali aquela coisa. O Gomes acaba sendo uma opção mais para trás. Ele jogou como zagueiro ao lado do Matip no início, né? Achei interessante o Klopp colocar o Gomes para jogar como zagueiro, não porque eu tenho esperança no Gomes, não é nada disso, mas é porque dá também uma minutagem mínima ali pro Gomes como zagueiro. Gente, não dá pra gente tampar o sol com a peneira. O Gomes é uma opção do elenco, a gente não queria que fosse, mas que ele tenha minutos no amistoso sei lá, para desbloquear a cabeça dele. Eu ainda continuo achando que o Liverpool precisa de 2 meias, os 2 médios defensivos e um zagueiro. Ainda acho isso, mas o Klopp colocou ele ali como zagueiro, o Joe Gomes, o Matip, o Quansah entrou ali também querendo ou não um pouco, o Tsimikas tendo seus minutos, o Robertson nesse meio do caminho aí perigoso. Pena que não deu pro Kelleher também jogar alguns minutos. Acabou a brincadeira agora. A partir do próximo jogo, entramos valendo 3 pontos, que é Liverpool e Chelsea. Chelsea e Liverpool em Stamford Bridge, domingo, válido pela primeira rodada da Premier League. 12h30, horário de Brasília. E nós estaremos aqui logo depois do jogo fazendo a live pós-jogo. Então, se você está vendo esse vídeo aqui e não participou da live, que é onde eu vou agora conversar com todo mundo, por favor, domingão, já coloca aí depois do seu almoço aí, ou durante aquele almoção de domingo, a nossa live, para você bater aquele papo com a gente sobre tudo que vai acontecer entre Liverpool e Chelsea, Chelsea e Liverpool nesse primeiro jogo da temporada pra gente, né? Essa semana pode ser que tenha ainda alguma coisa. Pra gente. A gente espera, inclusive, que tenha. Até a novela Lávia continua. Mas a gente não pode prometer nada. O que eu posso prometer pra vocês, sabe o que é? Sabe o que eu posso prometer pra vocês? A live das camisas. Sim, nós vamos estar aqui durante Manchester City e Burnley e Manchester City na sexta-feira. O jogo é deixa eu ver aqui exatamente qual que é o horário do jogo. Rapidinho, só para você ficar bem informado, tá? O jogo é na sexta-feira, abrindo a Premier League. Inclusive, nós vamos estar aqui comentando e fazendo a live das camisas simultaneamente, fazendo um react do jogo e fazendo as lives das camisas, comentando 9 horas da noite para mim, que equivale a 5 horas da tarde para você. Abriremos a live junto com o jogo do City e do Burnley, vendo o jogo, mostrando as camisas, bate-papo, aquela coisa toda que você sabe que só tem aqui neste canal. Então eu espero você aqui pra gente fazer esse pontapé inicial. E aí, cara, agora começou, acabou a brincadeira. Daqui a pouco tem pré-jogo, daqui a pouco tem etc. Já tem aqui no canal a análise da tabela desse mês, então vai lá correndo ver se você não viu. Se você tá na live agora, me espera. Tô indo aí pra comentar tudo com vocês. Muito obrigado por você estar aqui. Deixa o like, afinal aqui você não caminha sozinho. Olha a moto aí, ó. Só porque eu falei, ele parou de fazer barulho. Tchau.